Alô, torcida brasileira! E aí, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Futebol Falei. Meu nome é Igor Nunes e eu já te peço, já vai dando like nesse vídeo aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos. Você que está chegando agora aqui no canal, se inscreva aqui, ative o sininho das notificações para o YouTube notificar você sempre quando a gente lançar os nossos vídeos aqui. E como você viu aí no título, na nossa capa do vídeo aí, vamos falar da pífia campanha da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano realizado no Chile. Então roda a vinheta aí e vamos embora pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte, para quem já está acompanhando há alguns dias aí, foi realizado e terminou neste final de semana agora o Sul-Americano sub-20 realizado lá no Chile, com uma desastrosa campanha da seleção brasileira. Desastrosa. Apenas no 5º lugar a seleção brasileira ficou no Sul-Americano. As 4 primeiras seleções classificam diretamente para o Mundial da categoria, que será realizado na Colômbia agora, no meio do ano de 2019. A seleção ficou de fora. Terminou em 5º lugar no hexagonal final da competição lá em solo chileno. Uma campanha desastrosa da seleção brasileira. Na primeira fase, ela classificou em 2º lugar na chave, ficando atrás da Venezuela. Observem bem, Venezuela. O Brasil só se classificou em segundo na sua chave na primeira fase por uma vitória sobre a Venezuela. E a Venezuela ficou à frente do Brasil na primeira fase. E no hexagonal final, a seleção brasileira conseguiu apenas uma única vitória na última partida contra a Argentina. Na campanha geral da seleção brasileira, foram 9 jogos com 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Pessoal, é complicado. Seleção brasileira, nós temos que analisar aí muitas situações, ver onde está, o que está errado na seleção brasileira. Eu disse agora há pouco que o Brasil venceu na primeira fase a Venezuela, mas no hexagonal final, o Brasil foi derrotado pela mesma Venezuela, por 2-0. O Brasil foi derrotado pelo Uruguai e pela Venezuela. Como eu disse, o Brasil perdeu para a Venezuela, não é um clássico. Venezuela, convenhamos, né? Venezuela não é uma potência no futebol, e muito menos em categorias de base. Perder para o Uruguai é natural, é um clássico sul-americano. Medem-se as forças, Uruguai, Argentina, Brasil. É natural que haja derrotas, confrontos duros, empates, mas o Brasil perder para a Venezuela é uma coisa inaceitável. Então já são 3 mundiais consecutivos que o Brasil fica de fora. Não consegue nem se classificar aqui jogando na América do Sul, nem entre as 3 ou 4 primeiras seleções. O nosso futebol brasileiro de base aqui, sub-20, consegue resultados para classificar, nem para disputar um mundial. É complicado. O que a gente pode falar sobre isso? Eu gostaria que você comentasse aqui o que você pensa da base atual do futebol brasileiro e projetando um futuro. O que será o futuro do futebol brasileiro? Tivemos agora há pouco, essa semana agora, essa tragédia ocorrida lá no Ninho do Urubu, lá no Flamengo, onde 10 jovens promissores perderam a vida. Eu não vou entrar no detalhe, no mérito dessa notícia, em aprofundar nesse caso, porque é uma tragédia. E a mídia toda já vem falando sobre isso aí. Eu não vou entrar no mérito dessa tragédia. A gente espera que sejam apuradas os fatos aí. Esperamos que não seja negligência. Esperamos apenas que tenha sido uma fatalidade. Que não tenha sido uma negligência do Flamengo ou de qualquer outra autoridade ou órgão fiscalizador que poderia ter olhado isso e ter evitado essa tragédia. Mas o fato é que 10 vidas foram ceifadas, que poderiam ser 10 grandes jogadores no futuro, nas demais diversas posições em que atuavam, goleiros, atacantes, meio-campistas, zagueiros. Mas esperamos
a conclusão das investigações dos órgãos competentes que vão dar os seus pareceres aí sobre essa tragédia que se abateu sobre o Flamengo e, de um modo geral, sobre o futebol brasileiro e até internacional, porque são jogadores que até empresários e clubes de fora já tinham olhos em cima deles para futuras transações para o futebol exterior. Então vamos aguardar o desfecho dessas investigações aí nesse triste episódio que ocorreu lá no Flamengo. Mas voltando ao assunto da seleção brasileira, a gente pegou esse gancho aqui para falar sobre o que aconteceu lá no Flamengo, mas o nosso foco aqui é a pífia participação da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano. É inaceitável. A gente vemos diversas situações aí ocorridas após o famigerado 7-1 em 2014. Falaram que ia ter uma revolução no futebol brasileiro, que ia investir na categoria de base, que o problema estava lá na base, que é desde lá da base que se forma bons jogadores, esquema táticos e aquela coisa toda para se chegar no profissional. E o que se vê são péssimos resultados nas categorias de base. O que se vê. Tudo bem que a categoria de base não é aquela coisa obrigatória de ganhar títulos. Mas o Brasil, em anos anteriores aí, categorias de base, Brasil passava o carro. Brasil passava o carro e era favorito a ganhar esses campeonatos todos aí que disputava com a sua base. E hoje em dia não se vê isso mais. Então a gente tem que olhar o que está acontecendo. É inaceitável os resultados que estão sendo mostrados aí pelas nossas categorias de base hoje em dia no Brasil. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Onde está o problema? São má formação dos atletas? Preparo físico ruim? Desinteresse dos jogadores? Cabeça lá no futebol europeu e não quer dar o duro aqui hoje para colher o resultado hoje, para se mostrar para os treinadores e que os resultados sejam alcançados? Então a gente tem que procurar entender esses fracassos sucessivos aí que a base do futebol brasileiro vem colhendo aí, entendeu? Então a gente espera que haja uma reformulação aí na CBF, nas categorias de base, coloca alguém realmente que entende do assunto, que sabe identificar o problema na raiz, que vá a fundo mesmo, que começa um trabalho desde lá de baixo, que vem... já visto um exemplo que eu vou te dar aqui, que eu vou lembrar? A Bélgica, que o Brasil sucumbiu a ela na Copa de 2018, a Bélgica, desde o sub-12 até o profissional, joga da mesma maneira, com o mesmo esquema tático, a mesma obediência tática que os jovens lá de 12 anos têm. Isso é passado de categoria em categoria até chegar no profissional. Isso é uma coisa que é imposta pela Federação Belga. E os resultados estão aí. Diversos jogadores belgas se destacando aí em nível internacional, principalmente na Europa. Então, a gente tem que parar e analisar o que está acontecendo, onde está o problema. Deixe seu comentário aqui, dê sua sugestão, o que você pensa sobre isso? Sobre os sucessivos fracassos das seleções de base do Brasil, que não chegam a lugar nenhum mais, não revela grandes jogadores. A gente tem aí lampejos de alguns grandes jogadores, igual essa seleção sub-20, que agora fracassou no Sul-Americano. Tem o Rodrigo, que é do Santos, que já foi vendido para o Real Madrid. E se você procurar algum outro bom jogador de destaque, você praticamente não vai encontrar. E uma durinha só não faz verão. O Rodrigo sozinho não vai carregar uma seleção nas costas. Tem o Lincoln, atacante, camisa 9 do Flamengo, mas ainda tem que ser lapidado. É uma promessa ainda, é um jovem. Mas em anos anteriores aí, coisas assim de, vamos dizer assim, vamos mais longe, 15, 20 anos atrás, nós tivemos diversas seleções de base aí, de sub-20, com grandes destaques, grandes craques, que se destacavam, tanto um goleiro excelente, um lateral muito bom, meias excelentes, já de renome, e atacantes extraordinários. O Brasil ia para sul-americanos e mundiais, ganhava com facilidade, com o pé nas costas. Aí a pergunta que fica é,
piorou a qualidade do futebol brasileiro? Ou as outras seleções cresceram assim de maneira assustadora ao ponto do Brasil não conseguir se classificar nem ao menos para um Mundial, o terceiro Mundial consecutivo sub-20 que o Brasil fica de fora? Então essa é a análise que eu deixo aqui. Gostaria que você que está vendo esse vídeo aqui desse a sua opinião, deixa aqui o seu comentário para que a gente possa refletir aí o que está acontecendo com a base do futebol brasileiro. A base hoje é o nosso futuro do futebol amanhã. Então não podemos fechar os nossos olhos para o que está acontecendo hoje. Beleza, galera? Uma vez mais eu gostaria de te agradecer pela sua companhia até agora aqui no nosso vídeo. Eu gostaria de destacar sempre que os nossos parceiros, está aqui a Vitale Remoção Médica e o Gula Gula Lanches. Outra coisa, o Gula Gula Lanches agora inaugurou uma imensa loja super bacana. Você que é daqui de Governador Valadares, tem que ir lá conhecer a nova loja do Gula Gula Lanches. É logo ao lado da antiga loja, um espaço kids super bacana para você levar a sua criança e você lá lanchar aquele lanche super gostoso e saboroso, porções, um açaí muito gostoso, mini pizza, tem tudo de bacana lá no Gula Gula Lanches. Vai lá conhecer a nova loja, espaço super bacana e um atendimento de primeira para receber você lá. Grande abraço, galera, até o nosso próximo vídeo aí, valeu!